Salve minha gente, sejam bem-vindos. Eu sou Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 10, um sacrifício único. A lei possui apenas uma sombra dos bens futuros e não a realidade concreta das coisas. Por isso, mesmo oferecendo sacrifícios continuamente, ano após ano, a lei não tem poder de conduzir à perfeição aqueles que participam de tais sacrifícios. Caso contrário, será que não se teria parado de oferecer esses sacrifícios? De fato, os fiéis purificados uma vez por todas, doravante, não teriam mais nenhuma consciência dos pecados. Contudo, por meio desses sacrifícios, a lembrança dos pecados é renovada ano após ano, uma vez que é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por esse motivo, ao entrar no mundo, Cristo disse: Tu não quiseste sacrifício e oferta. Em vez disso, tu me deste um corpo. Holocaustos e sacrifícios não são do teu agrado. Por isso eu disse: Eis-me aqui, ó Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade. Primeiro diz: Não queres e não te agradam sacrifícios e ofertas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Trata-se de coisas que são oferecidas segundo a lei. Depois acrescenta: Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Desse modo, Cristo suprime o primeiro culto para estabelecer o segundo. É por causa dessa vontade que nós fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Cada sumo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que são incapazes de eliminar os pecados. Jesus, porém, ofereceu um só sacrifício pelos pecados e se assentou à direita de Deus. Doravante, ele espera apenas que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. De fato, com uma só oferta ele tornou perfeitos para sempre os que ele santifica. E é isso que o Espírito Santo atesta. De fato, após ter dito: Esta é a aliança que vou concluir com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, eu colocarei minhas leis em seus corações e as imprimirei na sua mente, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas faltas. Ora, quando os pecados já foram perdoados, não é mais preciso fazer ofertas pelos pecados. Unidos em Jesus. Irmãos, com toda segurança, podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo, através da cortina, isto é, da sua própria carne. Temos um sacerdote eminente à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, pois, de coração sincero, cheios de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com sua água pura. Sem vacilar, mantenhamos a profissão da nossa esperança, pois aquele que fez a promessa é fiel. Tenhamos consideração uns com os outros para nos estimular no amor e nas boas obras. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuremos animar-nos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. O perigo da apostasia. De fato, se continuarmos pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifícios que possam tirar nossos pecados. Fica apenas uma terrível espera do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, tendo como base o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Vocês, então, podem imaginar o castigo bem mais severo, que merecerá aquele que pisou o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pela qual foi santificado e que insultou o Espírito da graça. Conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança e eu é que retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Não percam a coragem.
Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Vocês tiveram que suportar uma grande e penosa luta, ora expostos publicamente a insultos e tribulações, ora tornando-se solidários com aqueles que assim eram tratados. De fato, vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros e aceitaram com alegria ser despojados dos próprios bens, sabendo que possuíam bens que são os melhores e mais duráveis. Portanto, não percam agora a coragem para a qual está reservada uma grande recompensa. Vocês necessitam apenas de perseverança, a fim de cumprirem a vontade de Deus, e assim alcançarem o que ele prometeu. Porque falta apenas um pouco, e aquele que deve vir vai chegar e não tardará. O meu justo vive pela fé, mas, se ele volta atrás, nele eu não me encontro mais nenhuma satisfação. Nós, porém, não somos como aqueles que voltam atrás, para se perder, mas somos homens de fé, para salvar a nossa vida. Fé e esperança. Primeiro item, fé e testemunho. Capítulo 11. O que é a fé? A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Um povo que viveu da fé. Foi por causa da fé que os antigos foram aprovados por Deus. Pela fé, sabemos que a palavra de Deus formou os mundos. Foi assim que aquilo que vemos originou-se de coisas invisíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. E por causa da fé, ele foi declarado justo, e o próprio Deus afirmou que aceitava os seus dons. Embora estando morto, Abel continua falando pela sua fé. Pela fé, Enoque foi levado embora para que não experimentasse a morte, e não foi mais encontrado, porque Deus o levou, e antes de ser levado, foi dito que a ele agradava a Deus. Mas é impossível agradar a Deus sem a fé. De fato, quem se aproxima de Deus deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. Pela fé, ao ser avisado divinamente sobre coisas que ainda não via, Noé levou isso a sério e construiu uma arca para salvar a sua família. Por essa fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que provém da fé. Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde. Pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente com Isaque e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus que lhe havia prometido isso. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Todos eles morreram na fé. Não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não. Eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, e justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho, do qual fora dito: em Isaque você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. De fato, Abraão pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou seu filho, e isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, também a respeito de coisas futuras. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou apoiando-se na extremidade do bastão. Pela fé, José mencionou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel
e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu cadáver. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito. Eles não temeram o decreto do rei. Pela fé, quando já era adulto, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus e gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Fez isso porque considerava a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. De fato, ele olhava para a recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e marcou as portas com sangue, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os incrédulos, porque ela acolheu bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? Eu não teria tempo se quisesse falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Graças à fé, eles conquistaram reinos, implantaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam a goela dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, extraíram força da sua própria fraqueza, mostraram-se valentes na guerra e expulsaram invasores estrangeiros. E algumas mulheres recuperaram seus mortos, por meio da ressurreição. Outros foram esquartejados, recusando a libertação que lhes era oferecida, a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa. Outros, enfim, foram humilhados e surrados, amarrados e jogados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, atribulados, maltratados. Esses homens tinham que vagar por desertos e montanhas e refugiar-se em grutas e buracos. O mundo não era digno deles. Todos eles foram aprovados por Deus por causa da fé que tinham, mas nenhum deles alcançou a promessa. Deus preparou para nós algo melhor, a fim de que, sem nós, eles não obtivessem a perfeição. Muito bem, então encerramos aqui a leitura destes capítulos. Se você esteve comigo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. No vídeo de amanhã, nós encerraremos a leitura da Carta de São Paulo aos Hebreus. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e tenha esse excelente dia. Grande abraço.